esse computador. Muito bem, então estamos indo para a 14ª conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com a nossa colega porto-alegrense. É porto-alegrense, doutora Ana Paula Flores? Segredo. Porto-alegrense, ela tem escritório aqui em Porto Alegre, então eu já me adiantei dizendo que ela era porto-alegrense também, mas é porto-alegrense. Advogada, pós-graduada pela URGS, coordenadora jurídica da Associação Brasileira de Urbanização e Rodovias, membro do IARGS, nossa colega aqui, grande honra ter a colega conversando conosco, membro da Comissão das Prerrogativas do OAB, comissão importantíssima também, né, que está sempre na defesa dos direitos dos advogados, né, principalmente ligado à atuação profissional. Faz parte também da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que é uma outra comissão que, meu Deus do céu, né, tem uma repercussão gigantesca. Especialista em judicialização do tratamento médico. Ana, queria que depois que tu falasse um pouquinho sobre isso, que como é que é essa advocacia de judicialização de tratamento médico. Eu conheço alguma coisa de remédios, assim, mas fiz uma vez ou outra, não tenho nenhuma experiência e acho que tem questões bem interessantes que tu já me falou aqui nos bastidores. Queria que tu falasse um pouquinho mais. É palestrante, professora, e está aqui conosco hoje, então, para falar sobre os artigos 1629-A e 1629-B na nova proposta de atualização do Código Civil. Ana, eu falo aqui, então, do Departamento de Direito Civil, que é o departamento que eu sou diretor ali, que está fazendo esses eventos, dessas conversas sobre atualização do Código Civil. Agradeço a tua presença e dedicar um tempo da tua tarde tão conturbada para nós. E agradeço em nome do IARGS e da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, que nos proporciona, com muito esforço, muita dedicação, poder fazer essa convivência que a gente tem pelo IARGS e fazer com que a advocacia tenha um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo aí na prática hoje, que vai nos abalar muito, né? Essa atualização do Código Civil, praticamente é metade do código que vai ser atualizado. Isso está sendo debatido bastante lá entre algumas pessoas, mas eu noto que isso não faz parte do dia a dia dos advogados. E o direito civil é o direito civil, né, doutora? Por mais que o advogado seja trabalhista, seja tributarista, seja criminalista, o direito civil é o direito mais social que tem, talvez, ser o direito privado mais antigo que tem aí, os códigos, né? Enfim, um agradecimento muito grande pela tua presença, por falar sobre esses artigos. E vamos lá, então, a palavra é tua, mas não esquece de comentar um pouquinho dessa advocacia especializada na judicialização do Digo, tratamento médico, que também tem tudo a ver com os artigos que tu vai comentar. então, tá bom. Eu que agradeço, doutor Arnaldo, pelo convite. Tenho muito respeito pela tua trajetória, pelo teu trabalho, pelo nosso IARGS, né? A doutora Sulamita, uma pessoa ímpar, né? E como falávamos, né? Além de aprendermos, de termos conhecimento no Instituto, trocamos ideias e fazemos amigos. Mas depois eu vou falar, então, da minha área de atuação. Não preciso dizer se sou colorado ou gremista, né? Posso deixar? Bem, Olha, lá em eu... casa, lá em casa eu falo, o meu filho sempre fala, ó, meu pai é gremista, mas ele torce pelo Inter também. Porque ele Eu é também. colorado que nem a mãe, né? Sim, Então, o meu pequenininho não é nada ainda, eu tô tentando levar pro Grêmio, mas eu não sei se eu vou conseguir. eu sou colorada. Minha filha nasceu gremista, porque meu marido é gremista, mas por causa do vô, ela virou colorada. Então, lá em casa é duas coloradas. Não, a gente tem que fazer assim, tem que torcer em primeiro lugar pelo nosso time e em segundo lugar pelo irmão, né? Não tem? Com certeza. Vamos ver, vai estar difícil para os nossos times gaúchos esse ano, mas Não, mas vamos. vamos adiante. Mas então, eu iria falar sobre o 1629A. Mas lendo, estudando a atualização, eu achei que os dois são casados, então a gente não consegue falar de um sem dar uma pinceladinha no outro. Mas vou ser breve, não vou me demorar muito.
Então, 1629-A, a reprodução humana medicamente assistida decorre do emprego de técnicas médicas cientificamente aceitas que, ao interferirem diretamente no ato reprodutivo, viabilizam a fecundação e a gravidez. 1629-B. Todas as pessoas nascidas a partir da utilização de técnicas de reprodução humana assistida terão os mesmos direitos e deveres garantidos às pessoas concebidas naturalmente, vedada qualquer forma de discriminação, ressalvado o disposto no artigo 1798. Então, a gente parte do pressuposto que a reprodução assistida no Brasil, até então, ela não tem uma regulamentação legal específica, né? O que nós tínhamos eram provimentos, e a única lei federal que tínhamos é a lei da biossegurança, né? A lei 11.105 de 2005. E o que essa lei previa? Ela permitia, para fins de pesquisa e de terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas por embriões humanos produzidos em fertilização in vitro, mas que não foram utilizados nesse procedimento. Então, seria a sobra. E aí, o que ocorreu? A lacuna na regulamentação legal dessa lei, né, dos provimentos que tinham, e a lei da biossegurança, mas a gente não tinha especificamente da fertilização in vitro. Então, a gente tinha a fertilização assistida, tínhamos essa lacuna, e a atualização buscou suprir essa necessidade, né, da inserção no ordenamento jurídico pátrio. O que é importante salientar também? Que o Código Civil de 2002, ele não regulamenta e nem autoriza a matéria. Então, a atualização vem trazer isso, porque nós já tínhamos isso em sede de provimentos, temos no CNJ se posicionando, mas agora trouxe para a legislação federal com essa atualização. E o que a gente não pode também é fechar os olhos, né? Porque, na realidade prática, né? O que trouxe isso? Por que o legislador começou também a buscar esse olhar nisso? A gente teve um aumento exponencial do interesse pela reprodução assistida, né? E aí trouxe esse questionamento, que é como vamos aplicar isso dentro do direito brasileiro, né? Reitero que o CNJ ele tinha provimentos que falavam da questão, mas muito en passant, né? Faltava o enquadramento realmente, e como houve o aumento, houve também o aumento da clandestinidade, né? Porque o que aconteceu? Um boom de clínicas que elas não eram regulamentadas, né? Então, quando a gente fala, é até estranho a gente falar clandestinidade em clínicas, né? Porque então não eram clínicas, não tinham termos de consentimento, não tinha controle acerca da doação do material, né? Então, já não se pode muito falar em clínicas, né? E a busca pela atualização, acho que isso é de realmente inserir esse contexto da fertilização, quais são os direitos, né? E como é que vai funcionar isso legalmente, porque assim como direitos, temos deveres. Mais adiante eu vou falar até mesmo de direitos sucessórios com a fertilização, né? E acho que as mulheres foi um ponto importante, porque a mulher agora tende a deixar a gestação para mais adiante, começou a priorizar a carreira, o trabalho, e isso não se tinha antes, né? Não se tinha esse entendimento, e agora o que é uma realidade, nós temos muitas mulheres com mais de 40 anos gestando a primeira vez, né? O que se encontra riscos e todo. Então, o que a gente tem agora com a fertilização assistida legalmente no futuro, né? Passando a atualização, nós vamos ter investigação de paternidade, porque a criança vai poder buscar saber do seu genitor, né? O que hoje a gente não tem isso, a gente não tem esse controle, né? Vai poder buscar informações acerca da saúde do doador, né? Então, se desejar, né? E outra coisa importante vai poder constar também do registro civil da criança o nome do doador, se assim a mãe, a genitora, entender e a criança quiser, né? Então, são várias modificações que podemos ter com a fertilização assistida, né? Com a atualização, não sei se chegaremos a tanto, nos Estados Unidos nós já temos essa previsão
de constar o nome do doador no registro da criança, né, caso a criança queira. Ainda estamos engatinhando nesse Pois sentido, né, é, nessas... eu me questiono como que é o consentimento do doador também, né? Como que é tratado. Pois é, isso é até eu até quero contar, agora eu vou aproveitar, que eu li acerca de um doador holandês. O ano passado aconteceu esse caso. Ele se colocou à disposição para doar sem nenhuma contrapartida nas clínicas. Só que ele viu que teve uma procura muito grande. E o que aconteceu? Ele chegou a gerar 550 filhos, Eu vi né? também. Desse caso. E o que aconteceu? Aí, essa não remuneração que ele não teve nas clínicas, né? Ele começou a vender online. Então, se espalhou. Então, tem filhos dele perdidos por tudo. Tu viste que ele foi condenado a nunca mais poder participar em clínicas de doação e a pagar 100 mil euros. Mas aí, o que aconteceu? Ele partiu para online. E ele diz, nas entrevistas, que ele não pede nenhuma contraprestação. O que eu acho meio difícil de acontecer, porque agora ele põe na internet a venda do esperma, né? Do espermatozoide. Pois Então, é, eu acho mas também faltou, isso começou a ser feito sem nenhuma regulamentação, por isso que que tem chegou nesse nenhum ponto, controle. né? Sem Por nenhum isso que eu digo controle. está engatinhando nessa questão. Porque se a gente vê a Europa e os Estados Unidos tendo problemas também com casos deles, imagina aqui a gente, né, que está engatinhando na questão até própria científica, no caso da fertilização assistida, das possibilidades, né? Hoje em dia se fala até em comprimidos que a mulher pode tomar e produzir mais embriões, produzir mais óvulos para poder ter embriões. Então, são coisas, eu acho, assim, que a gente está aprendendo como país, né, de terceiro mundo. A gente ainda não tem muito esse acesso à ciência, acesso às possibilidades médicas, É né? muito E caro, a né? legislação está buscando também, né? Mas que loucura ver que nos países em que o acesso é maior a isso, existe toda essa problemática também, né? Também, porque tu te lembra desse caso, o ponto crucial é que ele tem centenas de meios irmãos, né? Porque Sim, até na região que ele morava, ali foram mais de 100 casos, e era uma região pequena. Então, depois, o que a gente fala nisso? A gente fala não só em sucessão, mas também em relacionamento entre irmãos, também sim, pode acontecer, né? sim. Então, acho uma coisa bem problemática, e por isso, assim, eu penso que a regulamentação deve ser feita, deve ter alguma, além da privacidade, tudo bem, eu entendo o que o legislador em 2002 não fala, e também tem toda essa celeuma nos tribunais, né? Tem a privacidade, né? A violação. Mas eu acho que tem que haver uma forma da gente poder identificar, que eu acho que é isso que se busca com a atualização, né? Até para futuramente, por questões de doença, né? E até de relacionamentos, porque pode acontecer mesmo, né? Foi o caso aventado na Europa, né? Sim. Mas aí é uma loucura que de repente dá uma explosão assim que foge ao controle até mesmo do direito. Como é que vai se legitimar essas Não, 550 crianças, né? e outra coisa, assim, mesmo que não tenha direito à sucessão, por não estar, não haver a concepção, assim, antes da abertura da sucessão, mesmo assim vai existir um direito de família. Vai existir, não tem Não como, tem direito né? sucessório, mas tem direito de família, então Tem. é realmente É um uma, embrólio, né? é um É híbrido, né? é Uma situação híbrida, familiar híbrida. híbrida, né? E eu penso assim também, no caso da fertilização, também é um embrião, é uma pessoa que vai ser gerada depois. Então, a gente tem toda a questão também da garantia constitucional, da dignidade da pessoa humana, né? E também que agora se está trazendo da parentalidade responsável, né? Que também é outra questão que ela chega junto com a reprodução também de casais homoafetivos, que Claro. também não se falava tudo isso, né? Então aí terão duas parentalidades, né? Terão a do casal homoafetivo e poderá ter também do doador, né? Então acho que E a são coisas biológica e a afetivas, afetiva. afetiva, né? Então são questões assim que eu acho que vão começar a pipocar, tendo a atualização, né? Tendo a legislação nesse sentido,
Eu acho que isso nos tribunais também vai ter um boom assim de casos também, porque cresceu muito a fertilização assistida, né? Também cresceu muito a questão dos casais homoafetivos também, de quererem constituir famílias dessa forma quase natural, né? Então, eu Claro, acho que mas isso eu tento me imaginar como que seria uma criança na frente de uma pessoa que enfim, fez a doação dos seus, né? E uma diante da outra, uma dizendo tu é meu pai e o pai dizendo na verdade eu fiz uma doação, mas eu não sou teu pai. Né? Fica uma situação. Como que o direito de família resolve isso? pois é complicado, né? E a gente vê essa questão assim, ó, também nas doações, adoções, né, no caso. Tem crianças que querem procurar os familiares, né? Então, isso é Claro. uma questão que pode surgir mesmo na questão da filiação dessa forma, né? Porque a gente sabe que há casos que procuram os seus pais, né, biológicos, né? Então, eu acho muito difícil não E existe acontecer. o direito a isso constitucional, né? Inclusive com Sim, o viés constitucional de que tem direito. E não tem por que não ter num caso desse. um caso desse, que a gente vai ver cada vez mais ocorrendo, né? Essa filiação assistida, né? E aí eu trouxe também um entendimento que era da quarta turma do STJ, que ele dizia que era impossível, que não era possível a implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges, né? Sem a expressa e inequívoca, ou seja, tinha que ser registrado em cartório que ele. E agora, com a atualização, isso vai ser possível, né? Um mero acordo que tenha entre as partes, né? E aí eu acho que isso aí volta. Eu, quando estava estudando a matéria, eu vi também a inseminação em si, quando chegou a inseminação assistida pela primeira vez, foi na Inglaterra. E foi uma questão pós-mortem, porque o genitor, no caso, eles queriam ter um filho, eles casaram, ele estava com câncer nos testículos, e ele faleceu antes da implantação, porque daí na época não aceitaram o que o casal estava dizendo, né? Argumentou. E aí foi uma luta da viúva, né? Ela não pôde implantar os embriões, porque ficou essa questão, porque também tem o prazo, tem o tempo, tudo, né? Então, tu vê, isso lá quando começou na Inglaterra. Então, a gente também vai ter essa questão pós-mortem, a gente já tem essas discussões nos tribunais, né? E o STJ até então dizendo que não era possível, que tinha que ter uma reconhecida em firma. E agora a atualização já traz que a família comprovando, né? Que o cônjuge sobrevivente. E hoje não, a gente não tem segurança para dizer que pode vir no futuro a ser reconhecida uma relação de paternidade entre um doador e uma criança que. Complicado, né? Então Então, tem todo. não, mas é uma mudança é algo muito forte, né? Inclusive tem é, quantos casos para trás isso pode pegar pode abranger e o que significa para o futuro também, né? Cultura, até porque o primeiro por fertilização assistida foi em 1979. Então, quanta coisa passou até então? Então, pode abarcar situações mesmo, né, de tanto sucessórias lá de trás, e para esses novos que vão ficar, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser gerido? Os direitos, a atualização, o que, que ela vai trazer? Como é que vai tratar essa questão, né? E até porque nos tribunais também não se tem tinha esse entendimento STJ da quarta turma de um caso. Então agora como é que vai ser, né? Pois é, Como é que mas vai ser? no Brasil não teve nenhuma discussão em que um filho foi procurar o doador Só pedir. achei arresto que disse que tinha uma, eu acho, como era privado, não podia acessar os dados do Sim, caso, mas eu entendo ali, pelo que eu estava lendo pelos votos ali, foi que a mãe, a genitora, não chegou a ser genitora, mas queria pós-mortem, né? E eles entenderam que não, que daí que teria que ter sido reconhecido por firma, né? Que tinha que ser declaração de última vontade, ou por testamento, ou reconhecido em cartório. E o que agora a atualização prevê que não, que seja né, seja um sim. acordo entre as partes que seja provado por terceiros, né? Vai se entender que possa ser feito a fertilização pós-mortem. Então, eu acho assim, tem muito pano para manga E essa é ainda, uma né? das questões apenas, né? É.
Essa é uma das questões. E eu acho assim, as principais são essa questão pós-mortem, que eu acho que isso aí é uma coisa que é meio chocante até tu saber que uma pessoa Mas está é, tentando, sim, mas é né? que isso é feito para acontecer ao longo do prazo, né? Essa possibilidade de utilização de embriões, né? É feito para isso, mas tem um limitador. Eu acho que são de 2 embriões só que tu pode utilizar, né? E aí se tem a questão, 2 bastará, porque normalmente se coloca 5 embriões, e o que faz com o restante dos embriões, né? Que também eu acho que é outra questão importante, né? Que a gente também vai ter uma certa frequência no caso da Sim, fertilização. Então, eu acho que os principais, assim, com esses 2 artigos, o que me chama muito a atenção é essa questão pós-mortem, claro. né? Questão sucessória e também esse E, acesso, né, ao doador, né? sim. Como é que a gente vai controlar isso? É um E direito esse da... acesso ao doador, eu acho que é uma questão, assim, bicho de sete cabeças, sabe? É rachar com direito privado. É complicado, né? É uma coisa psicológica muito forte, assim, né? E tem muita gente que alega até por questões de doença, né? De Claro, de saber saúde, de tratamento, né? né? E é porque a gente vê hoje em dia esses exames que tu faz e tu vê da tua linhagem o que pode ter, né? Vai cuidar, vai ter câncer de mama, né? Então tem todo esse caminho. E eu Claro. acho que daí com da reprodução assistida, aquela pessoa, porque vai ser uma pessoa, também aí como é que vai ficar? Isso também é um direito, uma garantia fundamental, Sim, né? sim. Eu acho assim bem complicado. E aí eu queria finalizar com uma frase da doutora Maria Berenice, que ela me chamou muita atenção quando ela disse isso, que ela diz: no atual estágio da sociedade, não interessa a origem da filiação. Por quê? A filiação, seja ela natural, seja ela assistida, ela é um bem jurídico, né? E como isso, ela tem que ser tratada como um bem jurídico. Então, eu acho que a intenção na atualização é realmente isso, né? A proteção do bem jurídico, e aí, deveras, a gente vê como é que vão ficar as relações que Sim, dentre que vão se desenrolar e vão acabar nos tribunais, sim. né? Porque tem muitas peculiaridades, né? Porque muita gente que fala da doação, ela não quer ser identificada, nem mesmo, não é nem. Se tu perguntar para ela, olha, não vai ter nenhuma consequência patrimonial, nenhuma consequência sucessória, é só uma consequência dele saber para fazer um tratamento de saúde, tratamento para Sim. câncer, né? E não querem, né? E não querem. E tá, né, como é que tu, né, enfim, se soubesse que poderia acontecer isso, não teria feito a doação, inclusive. Então Sim. é uma situação bem delicada mesmo. Porque eu acho que daí também ficam 2 pilares, né? A privacidade, né? É, E a garantia fundamental do bem, né? Do bem jurídico, da identificação daquela pessoa, né? claro, Então, com certeza. eu acho bem peculiar e eu acho assim que a gente vai ter muita coisa, né? Chegando nos tribunais depois da atualização, né? E a gente vai ter que aprender e juntar outras áreas do conhecimento, É, né? A própria medicina, com né? As ciências certeza. biológicas, né? Vão ter que cada vez mais estar de braço dado do direito, né? Para tentarmos, né? De E a uma cada forma. vez, desculpa, e cada vez que a medicina avança mais, né, também o direito vem junto, né, porque né, o direito à medicina, à saúde, ao tratamento médico, que é tua área de especialização, e eu gostaria até que tu comentasse um pouquinho sobre essa advocacia, que é uma advocacia desgastante, É uma uma advocacia. advocacia... É bem complicado, assim, eu faço muito essa judicialização desse medicamento pro nanismo, né? Eu fui procurada por uma associação, porque deu uma coincidência, assim, de locais que nós estávamos na Câmara, e eu conheci uma pessoa que era uma mãe, né? E o filho dela tinha um tipo raro de achondroplasia. E eu tenho uma cliente que é amiga dela, é uma pessoa em comum, ela até é jornalista da RBS, e ela disse: Ana, vamos ver isso aí, porque não pode. Essa mãe está sofrendo horrores, ela tinha sofrido um preconceito horrível com o filho, né, num supermercado, né, que chamaram a criança de monstro, né. E aí ela disse que depois disso, ela começou a pesquisar tratamentos e formas. E chegou nesse medicamento, que é um medicamento de alto custo. Ele foi aprovado pela Anvisa em 2019. É um medicamento francês, Voxzogo, o nome comercial dele, é vosoritida.
e que 6 meses de tratamento dele é 2.600.000. Então, não há, a pessoa pode ser rica, não vai conseguir bancar, porque as crianças elas têm que tomar a partir dos 5 anos, as meninas até menstruarem e os meninos podem tomar até 18 anos. Só que ele é um medicamento que ele muda o DNA da criança, é como a vacina da gripe, né? A vacina da gripe não, a vacina da Covid, que é aquele RNA mensageiro que eles chamam, né? Então, é uma tecnologia ultra, né? E esse medicamento está começando a chegar aos poucos no Brasil. Como eu conheci essa família, aqui no Rio Grande do Sul foi a primeira a judicializar essa matéria, a primeira liminar foi minha, e o primeiro no TRF também, com o mérito, o julgamento com mérito foi meu. Então, eu fiquei muito feliz, porque essa família sofreu muito, assim. Porque, além de ser uma doença que não tem cura, né, ela vem arraigada do preconceito, né? Coisas assim terríveis que se passam e crianças tendo preconceito, adultos, idosos, então é muito difícil, que nem tu disse da minha advocacia, assim, realmente, às vezes tem dias que eu chego assim e não quero falar com Eu ninguém, que eu tô imagino. arrasada. Então daí começou assim, aí aqui no Rio Grande do Sul eu fiquei representando a região sul, fico comigo, tem uma colega que é do Mato Grosso, que pega para cima, e um colega em São Paulo. Mas agora tá aqui no TRF já está pacificado que o medicamento, porque a criança consegue crescer, ela vai ter os traços, né? Mas ela vai ter uma vida digna, porque, por exemplo, essa mãe, o filho dela tinha 98 centímetros. Então não consegue viver, mas tem que precisar do auxílio de alguém, Sim. né? E a gente que é pai, que é mãe, né? A gente tem essa coisa, né? Como a gente quer que depois no futuro o filho, e ela disse, olha, não tem preço, eu faço tudo com ele, e é o meu único filho. Então, eu morrendo, meu marido morrendo, como é que vai ser? Então, daí comecei a fundo nessa matéria, então eu faço essas questões de tratamentos médicos, né? O nanismo, autismo, eu faço também muita coisa, e tratamentos contra o câncer. Mas que eu digo assim, ó, é uma coisa... É muito bonito a advocacia nessa matéria, assim, ela é reconfortante, mas ela tem uma carga emocional muito pesada, Tem, assim. eu imagino que tenha. Aqui no É uma escritório eu luta. não faço nem divórcio. Eu só fico com contratos mesmos, que é algo assim, então, acho que é algo que não é para muitos advogados, né? Eu acho Difícil. que a internalização, assim, do sentimento meu Deus do céu, algo. Mas fica os meus parabéns, né? Ainda bem que tem especialistas como tu nessa área, Ana Paula. Parabéns mesmo, tá? E obrigado, mais uma vez, obrigado pelo esse tempo que tu está dedicando aqui para nós, para o IARGS, né? Tu que é associada do IARGS, tá? Vou te chamar mais vezes, vamos conversar sobre outras atualizações, outros artigos que estão sendo atualizados do Código Civil. E Vamos, vamos seguir nessas conversas que realmente, pelo que tudo indica, vai ter um imbróglio teórico muito grande nisso tudo, porque o direito posto não tem condições de arcar com isso, né? é. Mas é para isso que nós temos especialistas como tu, né, Ana? Para nos dar soluções. Muito obrigado, viu? Te agradeço também muito o convite, o carinho, né? Adorei conversar contigo, e vamos para a próxima. Isso. A gente vai seguir aí conversando sobre essa atualização. Obrigado, então. Tchau, tchau, Tá Ana. bom? Valeu. Abração.